Olá! Na sua infância, provavelmente os seus pais alertaram para que não conversasse com estranhos, nem aceitasse qualquer presente, como uma bala, por exemplo, de quem você não conhecesse. Trazendo esta recomendação para os dias atuais, quando bebês já manuseiam celulares e tablets, como você faria para proteger essas crianças? Talvez esse vídeo lhe soe um pouco provocativo, mas eu vou dividir com você o que me ocorreu quando eu li a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A LGPD regula de que forma nós, cidadãos, poderemos exercer o nosso direito à privacidade. Está relacionada dessa forma aos direitos humanos, que é um dos temas transversais da LDB. Talvez você esteja se perguntando, mas Gisele, você como advogada também vai falar da LDB, além da LGPD? A minha trajetória com a LDB, ela se cruzou quando eu fiz uma pós-graduação, já faz um bom tempo, antes das últimas alterações, em formação de professora em turismo. Com essa minha vontade de sempre entender relações de consumo, eu tinha um projeto de pesquisa na área de turismo e fui fazer uma pós-lato sensu em turismo para discutir exatamente a educação em cidades turísticas. Porque quando a pessoa, quando o indivíduo em formação apenas vê o turista como alguém com um modo de vida muito diferente do seu, quase inatingível, e sequer consegue utilizar os mesmos equipamentos urbanos, nem para refletir que aquela situação do turista é uma situação excepcional, que às vezes em uma semana de férias gasta-se uma economia de anos, fica muito mais difícil de haver uma aproximação entre quem recebe, que deveria, para interesse de todos, manter uma hospitalidade de primeira, e também de quem viaja. Afinal, não é porque está pagando que pode fazer tudo ou qualquer coisa no município em que outras pessoas residem. Então, dessa discussão, na época eu estudei bastante a Lei de Diretrizes Básicas da Educação e depois, no doutorado, que foi na área da saúde, eu também fui obrigada obrigada parece que foi uma coisa ruim, não foi ruim, tive que mais uma vez rever esses conceitos e essa estrutura educacional. Confesso que esses assuntos que são transversais são os que eu mais gosto, porque além deles identificarem ou permitirem que os sistemas educacionais tenham alguma autonomia, também tem os assuntos transversais a grande qualidade de tornar aquele conteúdo de sala de aula mais próximo à realidade do aluno. Isso eu estou falando sim em ensino fundamental, ensino médio, na graduação e até na pós-graduação. E por que eu imagino que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais encaixa-se muito bem nesse conceito? Os dados pessoais que ela tutela nada mais são do que as características do indivíduo. Quando você pergunta para uma pessoa informações sobre a vida dela, muitas vezes e até de forma inconsciente, você está categorizando a pessoa. E aquilo não é útil, não é interessante, nem para a pessoa, nem para você. E desde criança, prestar atenção a isso pode permitir com que o indivíduo consiga dizer: não vou te responder, este é um assunto da minha vida. Qual a necessidade, por exemplo, por um convívio social, de saber
a religião do outro, ou de questionar a religião do outro, ou eventualmente se tem algum problema de saúde. Se a pessoa quiser, ela lhe conta, mas você não precisaria perguntar, seria até indiscreto. Eu lembro que em um dos locais que eu trabalhei, eu recebi a recomendação de que não delegasse para uma determinada funcionária nada que fosse muito relevante, porque ela tinha grandes enxaquecas. E ela, na primeira oportunidade, no primeiro cafezinho, ela me chamou para um canto e falou: olha, talvez já tenham comentado contigo das minhas enxaquecas, mas eu estou querendo muito uma oportunidade para mostrar serviço e aqui ninguém me passa por conta disso. Eu desço sim com mais frequência do que eu gostaria para a enfermaria e fico inutilizado às vezes por mais de hora, mas eu nunca deixei ninguém na equipe da mão. É só um estereótipo que eu tenho e eu não consigo sair daqui e também não consigo crescer aqui por conta dessa sequência que eu já tive de enxaquecas. Os dados de saúde são realmente um dos dados chamados como dados sensíveis pela LGPD. E esse é um exemplo prático, que nem estava escrito na ficha do funcionário, mas a equipe já tinha carimbado a mulher como alguém que não dava para passar nada, porque se passasse ela podia ter uma enxaqueca e não entregar a tempo. E ao que tudo indica, isso nunca aconteceu, ou pelo menos não enquanto eu estive ali ou antes de eu ter chegado ali. Indivíduos que estão acostumados desde a infância a não rotular os outros, também não se permitem ser rotulados. E eu acredito que a sociedade como um todo ganha isso. E esse é um dos motivos pelos quais eu achei importante fazer esse vídeo para incentivar professores a falar mais sobre proteção de dados e a importância dos dados na hora de distribuir. Isso vai desde uma discussão para quem trabalha com vendas, para quem programa uma campanha de marketing e também para quem discute ética. Porque eu já assisti umas aulas de ética nas mais diferentes profissões em que é decoreba pura e muito mais relevante, até para que o profissional não fique vendido no seu dia a dia profissional, no seu dia a dia de trabalho, é já conhecer e já ter um senso crítico do que falar com seus clientes, ou com seus pacientes, ou com seus usuários, para pegar e falar: opa, isso aqui eu vou usar? Se eu não vou usar essa informação, eu não vou nem perguntar. Para que taxar a pessoa? E talvez você já tenha visto, talvez não, mas eu fiz também um vídeo chamando a atenção para pesquisa acadêmica. Porque se o aluno, e aí tanto na graduação, na pós-graduação, ou até mesmo na escola, se o aluno vai entrevistar pessoas, ele tem que ter cuidado porque está perguntando aqueles dados pessoais, o que fará com aqueles dados pessoais e por quanto tempo conservará esses dados. Isso é uma discussão que muito pouca gente está fazendo. Na verdade, eu não vi ninguém olhar a LGPD sobre esse foco. O pessoal está muito mais preocupado com certificações e com decisões na Europa, mas com certeza o Brasil tem as suas características peculiares e vai ser muito ruim se daqui a um tempo alguma pesquisa de impacto for questionada porque não houve cuidado no tratamento dos dados pessoais dos entrevistados. Se você acompanha, se você esclarece desde o início que isso é preciso de ser feito, a educação vai abranger tanto o pesquisador quanto cada um dos entrevistados, porque a cada entrevista o pesquisador vai explicar por que precisa ter um consentimento prévio daquela pessoa e vai poder também refletir
por que não está fazendo uma pesquisa anônima, por exemplo? Então, esse era o recado. Por aqui eu vou deixar marcado o vídeo em que eu falo mais sobre TCC e comente se tem alguma dúvida. Até o próximo vídeo.